E se eu te dissesse que as pessoas que te deixaram não saíram por acaso? Que aquela partida que você chorou tanto não foi abandono? Que aquela perda que te destruiu emocionalmente não foi rejeição? Que aquela ausência que pareceu cruel não foi castigo, mas sim a mão de Deus te protegendo de algo que você não via, te separando de algo que te faria mal, te afastando de alguém que não poderia caminhar com você no próximo capítulo da sua vida? E se eu te dissesse que Deus não permitiu que elas ficassem porque Ele viu o que você não viu, ouviu o que você não ouviu, discerniu intenções escondidas que você nunca perceberia sozinho, e por isso Ele mesmo empurrou para longe quem te impediria de crescer, prosperar, evoluir e florescer espiritualmente, porque a verdade é uma só. As pessoas que te deixaram foram removidas por Deus por um motivo, e você não perdeu nada. Você foi livrado. O que você chama de rejeição, Deus chama de direção. O que você chama de abandono, Deus chama de proteção. O que você chama de perda, Deus chama de poda espiritual. Ele não retirou pessoas da sua vida para te punir. Ele retirou porque sabe exatamente quem tem coração para caminhar com você e quem não tem. Quem carrega verdade e quem carrega interesse. Quem apoia a sua evolução e quem secretamente se incomoda com ela. Quem te aproxima do propósito e quem te desvia dele. Nada, absolutamente nada aconteceu sem permissão divina. Aquela pessoa que sumiu sem explicação, aquela que esfriou de repente, aquela que deixou de te responder, aquela que mudou o comportamento, aquela que virou as costas quando você mais precisava, nenhuma delas foi embora sozinha. Deus foi quem fechou a porta, porque Ele sabia que se dependesse de você, você teria insistido, segurado, esperado, perdoado mais uma vez e isso te atrasaria por anos. Deus viu conversas que você nunca ouviu, viu intenções que você nunca desconfiou, viu pensamentos que você não teria maturidade para lidar, viu falsidade onde você só via carinho, viu egoísmo onde você via amor, viu manipulação onde você via cuidado, e por isso Ele mesmo removeu. Sim, dói. A remoção dói, o corte dói, o afastamento dói. Nada dói mais do que perder alguém que você queria manter, mas dói mais ainda continuar com pessoas que te fariam afundar no futuro. Deus preferiu te ferir por um momento do que permitir que você fosse destruído. Quando pessoas saem da sua vida, não é apenas uma mudança emocional, não é apenas uma decisão humana, não é apenas um afastamento natural, é um movimento espiritual profundo, uma reorganização divina, um realinhamento invisível feito pelo próprio Deus para te preparar para algo maior. Nada na sua vida espiritual é aleatório, nada é coincidência, nada é por acaso. Quando alguém vai embora, especialmente alguém que você nunca imaginou perder, Deus está movendo peças que você não compreende no momento, mas que se tornarão claras mais tarde. Ele não permite uma partida sem propósito, não remove ninguém sem razão, não fecha a porta sem planejamento. Quando alguém sai, Deus está protegendo o seu destino. Deus está abrindo espaço para novas conexões que te levarão mais longe do que você poderia ir com aquela pessoa do seu lado. Deus sabe quem vai te apoiar e quem vai te atrasar, quem vai te levantar e quem vai te derrubar, quem vai te honrar e quem vai te ferir. E Ele remove antes que o dano se torne irreversível. Muitas vezes você acha que perdeu alguém importante, mas Deus sabe que aquela pessoa não teria estrutura emocional, espiritual ou moral para permanecer no caminho que Ele está construindo para você. Algumas pessoas só estão preparadas para a sua fase antiga, não para a sua fase nova. Algumas conseguem caminhar com você na dor, mas não suportam caminhar com você no crescimento. Algumas te apoiam quando você está quebrado, mas não suportariam te ver restaurado. Algumas gostam de você pequeno, mas não aceitariam você grande. Algumas te amam limitado, mas te teriam inveja expandido. Deus vê tudo isso antes de você perceber, e por isso Ele remove. É por isso que algumas saídas acontecem do nada, sem explicação, sem despedida, sem lógica.
É porque Deus não precisa de lógica humana para agir. Ele precisa proteger sua promessa. Ele tira porque está preparando. Ele afasta porque está alinhando. Ele divide porque está limpando o seu caminho. E sempre que alguém sai, algo maior está vindo em sua direção. Você só perde quando Deus tem algo melhor para colocar no lugar. Você só sente o corte porque Deus está prestes a deixar crescer algo mais forte. Deus não tira pela dor, Deus tira pelo propósito. E quanto maior o propósito, mais intensa é a poda. Toda vez que alguém te deixa, o céu se move. Toda vez que alguém se afasta, Deus aproxima o que é certo. Toda vez que alguém sai, Deus abre espaço. A saída é sempre preparação para a entrada. E você não está sendo abandonado, você está sendo lapidado. O que saiu nunca faria parte do futuro que Deus tem para você. O que foi embora era temporário. O que virá é permanente. O que saiu era limitado. O que virá é multiplicado. E quando Deus trabalha no invisível, o visível sempre muda depois. Você ainda não vê, mas já está acontecendo. Você ainda sente dor, mas Deus já está virando. A dor que você sente quando alguém vai embora não é sinal de rejeição, nem sinal de que você não foi suficiente, nem prova de que algo em você falhou, nem evidência de que você perdeu valor. Essa dor profunda, essa sensação de vazio, essa quebra interna que te corta por dentro, na verdade é um sinal de corte espiritual, um indicador de que Deus está realizando uma separação que você não teria força para fazer sozinho. Você não está sendo rejeitado, está sendo protegido. Você não está sendo abandonado, está sendo realinhado. Você não está sendo colocado de lado, está sendo colocado no centro da vontade de Deus. O que você chama de eles me deixaram, Deus está chamando de eu tirei. E a dor que você sente hoje é o resultado de um cordão espiritual sendo rompido, não por escolha humana, mas por intervenção divina. Deus está cortando conexões que estavam drenando sua energia emocional, te afastando do propósito, enfraquecendo sua fé e te segurando em um nível que você já ultrapassou. Você não percebeu, mas seu espírito já havia crescido mais do que aquela conexão poderia suportar. Quando Deus te leva a um novo nível, Ele separa você de tudo que pertence ao nível antigo. E essa separação dói porque você criou laços emocionais, porque você tinha expectativas, porque você acreditava, porque investiu, porque abriu o coração, porque deu mais do que recebeu. Mas quando o amadurecimento espiritual chega, Deus corta o que atrasa. Ele não te deixa ficar preso ao que não te pertence mais. Algumas pessoas não te rejeitaram, foram incapazes de acompanhar o que Deus está fazendo dentro de você. Algumas pessoas não te abandonaram, foram expulsas pela presença de Deus na sua vida, porque luz e escuridão não caminham juntas por muito tempo. Algumas pessoas não se afastaram, foram puxadas para longe porque estavam ocupando espaço que Deus reservou para alguém melhor. A dor que você sente é só o sintoma de uma libertação. O sofrimento é a prova de que algo espiritual foi quebrado. E a sensação de vazio é o espaço que Deus está abrindo para preencher com algo maior. Deus nunca permite um corte sem cura. Ele nunca permite uma perda sem propósito. Ele nunca permite um afastamento sem destino. E a dor, por mais intensa que seja, é temporária, mas o livramento é permanente. Você não está chorando por quem te deixou. Você está chorando porque algo dentro de você sabe que Deus encerrou um ciclo, que algo foi finalizado, que uma página foi virada e, embora doa agora, sua alma será totalmente restaurada depois. Você já percebeu que muitas vezes Deus remove exatamente as pessoas que você mais queria manter? Aquelas que você mais tentou ajudar? Aquelas por quem você mais se esforçou? Aquelas que você mais amou?
aquelas que você mais protegeu, aquelas que você acreditou mesmo quando todas as evidências diziam que não valia a pena? Isso acontece porque Deus sabe que existem conexões que você jamais teria coragem de cortar, laços que você jamais teria força para quebrar, relações que você jamais abandonaria por conta própria. E por isso, Ele mesmo faz o corte quando você não consegue. Ele não remove por maldade. Ele remove por amor. Se dependesse de você, você teria insistido naquela amizade até se perder. Se dependesse de você, você teria sustentado aquele relacionamento até se destruir. Se dependesse de você, você teria se agarrado àquela pessoa até perder sua identidade. Se dependesse de você, você teria se desgastado tentando consertar alguém que nunca quis ser curado. Deus viu isso. Ele viu a ingenuidade do seu coração. Ele viu sua lealdade cega. Ele viu seu excesso de fé em quem não tinha fé nenhuma em você. Ele viu sua dedicação entregue a quem só te usava. Ele viu sua boa intenção sendo drenada por gente que nunca teve intenção nenhuma de caminhar com você até o fim. Ele viu que se ele não interviesse, você ficaria preso em um ciclo emocional que destruiria sua alma aos poucos. E por isso ele removeu. Deus sabe exatamente quem tem estrutura emocional, espiritual e moral para participar da sua próxima temporada e sabe quem não tem. Ele removeu pessoas que você amava porque sabia que elas não suportariam a versão que você está se tornando. Ele removeu porque elas te segurariam num nível que você já superou. Ele removeu porque a presença delas impediria o crescimento que ele está trazendo sobre sua vida. Ele removeu porque sabia que elas não celebrariam sua vitória, não aplaudiriam sua ascensão, não valorizariam sua autenticidade, não suportariam sua luz. Deus não tira pessoas boas da sua vida. Ele tira pessoas que não combinarão com seu futuro. Ele tira antes que a dor seja mais profunda. Ele tira antes que a decepção seja maior. Ele tira antes que a traição aconteça. Ele tira antes que o seu propósito seja sabotado. Ele tira antes que sua paz seja destruída. Você enxerga a remoção como perda, mas Deus enxerga como livramento espiritual. E mais, Ele remove pessoas porque está prestes a te entregar algo que elas não poderiam carregar ao seu lado. Algumas pessoas te seguram apenas pela energia. Quando Deus começa a acelerar sua vida, elas caem sozinhas. Elas não suportam o peso do seu destino. Elas não suportam a força da sua mudança. Elas não suportam o brilho da sua transformação. Deus sabe quem não aguenta a tua glória antes que a glória chegue. E por isso Ele remove. Ele tira de você para não te roubarem lá na frente. Ele corta laços agora para evitar ruína depois. Ele separa hoje para te preservar amanhã. E quando Deus remove alguém que você nunca removeria, não é rejeição, é proteção. Um dos sinais mais claros de que as pessoas que te deixaram foram removidas por Deus por um motivo é quando Ele começa a revelar, pouco a pouco ou de uma vez só, quem realmente estava te machucando em silêncio enquanto fingia te apoiar. Porque Deus nunca remove alguém da sua vida sem antes te mostrar, de alguma forma, que aquela pessoa não tinha condições de permanecer. Ele começa a expor atitudes, intenções, emoções e comportamentos que estavam escondidos atrás de máscaras que você não conseguia enxergar. Ele te faz perceber pequenas coisas que antes você ignorava, te faz sentir incômodos que antes você justificava, te faz lembrar momentos que antes você aceitava como normais, mas que agora você percebe que eram sinais espirituais de alerta. A pessoa que saiu começa a mostrar quem realmente era, sem nem perceber. Porque quando Deus decide revelar, Ele tira o filtro, remove a maquiagem emocional, destrói o disfarce e faz a verdade vir à tona. Você passa a ver que aquela pessoa te desrespeitava e você achava normal, te manipulava e você chamava de cuidado, te diminuía e você chamava de brincadeira, te feria e você chamava de amor,
te usava e você chamava de amizade. Deus abre seus olhos porque Ele sabe que você nunca enxergaria sozinho. Ele permite que você veja conversas ocultas, comportamentos duvidosos, atitudes que não combinavam com o discurso, energia pesada que você ignorava, palavras que tinham veneno escondido, reações que tinham inveja disfarçada. Deus revela porque Ele quer te curar. Deus mostra porque Ele quer te libertar. Deus expõe porque Ele quer te tirar das mãos de quem, mais cedo ou mais tarde, destruiria a sua alma. Quando você começa a perceber que a pessoa que foi embora tinha um lado que você nunca viu enquanto estava preso emocionalmente, isso é Deus dizendo: agora você vai enxergar por que tirei. Ele te mostra como aquela pessoa falava de você quando não estava presente. Te mostra como ela não celebrava seu crescimento. Te mostra como ela se incomodava com sua paz. Te mostra como ela reagia quando você conquistava algo. Te mostra como ela desaparecia quando você precisava. Te mostra como ela mudava quando você começava a evoluir. E quanto mais Deus revela, mais você entende que nada foi perda. Tudo foi livramento. Conforme a máscara cai, você entende que era Deus te guardando o tempo todo. E aqui está o mais importante. Você só consegue ver isso depois que a pessoa sai, porque enquanto você estava dentro da situação, preso emocionalmente, você não enxergava nada. Deus precisou tirá-la primeiro para depois te mostrar o motivo. A remoção veio antes da revelação para te proteger. E agora que você vê, você percebe o quanto estava cego, o quanto estava se desgastando sozinho, o quanto estava tentando manter viva uma conexão que te matava espiritualmente. Deus nunca expõe para humilhar, Ele expõe para libertar. Ele revela para fechar o ciclo. Ele mostra para impedir que você volte. E se Ele está te revelando agora, é porque você está pronto para seguir sem essa pessoa. Pronto para curar, pronto para crescer, pronto para entrar na temporada onde só permanece quem te honra de verdade. Outro sinal poderoso de que as pessoas que te deixaram foram removidas por Deus por um motivo é a paz inexplicável que chega logo depois da saída delas. Uma paz que não combina com a dor, uma calma que não combina com a perda, uma leveza que não combina com o vazio, uma tranquilidade que não faz sentido quando alguém que você amava foi embora. Essa paz não é humana, não é psicológica, não é emocional, é espiritual. É a prova de que Deus arrancou uma presença que estava pesando a sua alma, drenando sua energia, bloqueando sua evolução, minando sua força, confundindo sua mente e te segurando em um nível que já não combinava mais com você. A paz que chega depois da saída é o aviso de Deus. Eu tirei porque estava te fazendo mal e você não percebia. Você começa a dormir melhor, a respirar melhor, a pensar melhor. Sua mente desacelera, seu coração se acalma, seu espírito fica leve. As coisas que antes te deixavam agitado agora parecem distantes. A confusão mental que você achava normal simplesmente desaparece. O peso emocional que você carregava sem entender se dissolve. Você percebe que a presença da pessoa trazia inquietação, mas você havia se acostumado com ela. Quando Deus remove alguém, Ele também remove o ambiente espiritual que aquela pessoa carregava. A energia muda, a atmosfera muda, o clima emocional muda. Você começa a perceber que sua casa está mais leve, seu coração mais firme, sua alma mais silenciosa. Antes, você vivia cansado mesmo sem fazer nada. Agora você sente força voltando. Antes, você carregava ansiedade sem motivo. Agora você sente descanso. Antes, você vivia tentando consertar tudo. Agora você sente que tudo se está se reorganizando sozinho. Antes, você sentia a pressão interior constante. Agora você sente calma. Essa paz não vem porque você superou. Ela vem porque Deus libertou.
É o sinal claro de que aquela conexão estava fora do propósito. Deus só te dá paz depois que remove o que te roubava a paz. E o mais impressionante é que essa paz aparece mesmo que você não queria que a pessoa fosse embora. Ela aparece mesmo quando você ainda sente falta. Ela aparece mesmo quando você ainda ama. Ela aparece mesmo quando dói. Porque a paz de Deus não depende do que você sente, depende do que Ele está fazendo. A paz que chega após alguém sair nunca engana. Ela sempre revela a verdade. Se a presença trazia perturbação e a ausência traz paz, isso não era amor, era prisão emocional. Se a presença te drenava e a ausência te devolve força, aquilo não era conexão, era peso espiritual. Se a presença te confundia e a ausência te traz clareza, aquilo não era aliança, era distração. E quando a pessoa vai embora, e mesmo na dor, sua alma encontra descanso, saiba, foi Deus. Ele tirou porque você não tiraria. Ele cortou porque você não teria coragem. Ele removeu porque você continuava insistindo. E essa paz é a assinatura divina dizendo: eu te livrei. Nada é mais forte que a paz que Deus envia para confirmar que a remoção foi proteção. Existe um sinal ainda mais evidente de que as pessoas que te deixaram foram removidas por Deus por um motivo. Sua vida começa a andar, a fluir, a destravar, a avançar justamente depois que aquela pessoa foi embora. Situações que estavam travadas há meses começam a se resolver. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Oportunidades que nunca apareciam começam a surgir. Ideias começam a fluir. Sua força volta, sua motivação renasce. E aquilo que parecia impossível começa a acontecer com naturalidade. Nada disso é coincidência, é confirmação espiritual. Algumas pessoas, sem saber, carregam com elas um ambiente de bloqueio, de atraso, de confusão, de estagnação. E enquanto elas estão próximas, sua vida não anda porque o ambiente espiritual delas interfere no seu. Muitas vezes você não evoluía porque caminhava com alguém que não tinha estrutura para crescer. Você não avançava porque se conectou com alguém que vivia preso ao passado. Você travava porque carregava pessoas que não tinham coragem de seguir em frente. Deus sabia disso e por isso Ele removeu. E tão logo essa pessoa sai do caminho, você percebe que o que estava parado começa a fluir. Aquilo que era difícil se torna leve. Aquilo que era confuso se torna claro. Aquilo que parecia impossível se torna acessível. Você nem entende como, mas sabe que algo mudou. E mudou porque Deus tirou um peso espiritual da sua vida. Algumas pessoas são portas fechadas. Quando elas saem, as portas se abrem. Algumas pessoas são bloqueios. Quando elas saem, o caminho se alinha. Algumas pessoas são âncoras. Quando elas saem, você finalmente consegue avançar. Deus não está apenas tirando pessoas. Ele está destravando sua rota. Ele está limpando o caminho para você viver aquilo que estava reservado para sua próxima temporada. Você acha que a saída delas foi perda, mas a verdade é que a saída foi libertação. Deus está te libertando de ciclos que se repetiam, de padrões que te prendiam, de conexões que te sugavam, de relacionamentos que te diminuíam. E quanto mais longe a pessoa fica, mais rápido sua vida começa a andar. É um movimento espiritual visível. Você passa a ter clareza para tomar decisões que antes te deixavam inseguro. Você começa a entender coisas que antes te confundiam. Você percebe que sua criatividade volta, sua energia volta, sua estabilidade emocional volta. O que estava preso por dentro começa a se soltar. O que estava travado por fora começa a se mover. Deus está dizendo: viu? A remoção era necessária para o avanço chegar.
Nada na sua vida estava funcionando porque você estava conectado a alguém que não combinava com seu destino. E Deus não permitiria que você alcançasse o que Ele planejou carregando alguém que te arrastava para trás. Por isso Ele removeu. E quando a pessoa vai embora, a vida anda porque a carga espiritual é retirada. Nada mais pesa, nada mais trava, nada mais impede. Você começa a fluir porque finalmente está caminhando no ritmo do que Deus preparou para você. E aqui está o principal. Quando o avanço aparece logo depois da saída, não duvide. Foi Deus. Ele tirou para você crescer. Ele removeu para você avançar. E Ele separou para você prosperar. Sua vida andando é a maior prova de que a partida delas foi livramento. A verdade que quase ninguém entende é que as pessoas que te deixaram não saíram porque algo estava errado com você. Elas saíram porque algo muito maior estava prestes a acontecer na sua vida. Algo tão grande, tão transformador, tão elevado espiritualmente que não poderia ser vivido com certas pessoas ao seu lado. A remoção não foi um castigo, foi preparação. Deus estava te preparando para um nível onde nem todo mundo consegue respirar, onde nem todo mundo consegue acompanhar, onde nem todo mundo consegue permanecer. Existem pessoas que foram importantes em uma fase, mas se tornam perigosas na próxima. Existem pessoas que caminham com você na dor, mas não suportam caminhar com você na vitória. Existem pessoas que te abraçam quando você está quebrado, mas se afastam quando Deus começa a te erguer. Existem pessoas que suportam a sua versão ferida, mas não suportariam a versão curada. E por isso Deus tira. Ele sabia que se elas permanecessem, te sabotariam, te diminuiriam, te atrasariam, te confundiriam, te drenariam e, pior, te fariam duvidar de quem você está se tornando. A remoção delas é a prova de que o seu destino é grande demais para ser compartilhado com pessoas pequenas demais espiritualmente. Deus está te levando para um novo nível emocional, espiritual e até relacional, e pessoas não preparadas espiritualmente não podem entrar nesse ambiente. Elas perderiam o controle, elas estragariam o processo, elas contaminariam o ambiente, elas diminuiriam aquilo que Deus está construindo em você. E Deus te ama demais para permitir isso. Então Ele remove, Ele separa, Ele limpa, Ele reorganiza, Ele quebra vínculos que você manteria por hábito, não por propósito. Ele encerra ciclos que você insistiria por medo, não por direção. Ele fecha portas que você tentaria reabrir por carência, não por sabedoria. E Ele faz isso antes da virada, antes da restauração, antes da promoção, porque Ele sabe que a sua próxima temporada exige pureza de conexões, exige alinhamento de alma, exige maturidade emocional e exige gente que somará e não sugará. O próximo nível não aceita peso morto. O próximo nível não aceita a energia tóxica. O próximo nível não aceita máscaras espirituais. O próximo nível exige autenticidade, crescimento e verdade. E Deus já viu seu próximo nível. Ele viu o que você ainda não viu. Ele viu as portas que vão se abrir. Ele viu as oportunidades que vão chegar. Ele viu as pessoas certas que vão entrar. Ele viu a expansão que vai acontecer. E por isso Ele removeu o que não suportaria assistir você sendo levantado. A remoção não foi o fim. Foi o início. Foi Deus limpando o terreno antes de construir algo novo. Foi Deus tirando ervas daninhas antes de plantar algo valioso. Foi Deus esvaziando a sala antes de trazer pessoas maiores. Foi Deus te separando antes de te promover. Cada saída foi um sinal profético de que um capítulo maior estava prestes a começar. E aqui está a verdade mais forte. O novo que você vai viver é tão grande que se essas pessoas tivessem ficado, teriam destruído tudo. Deus viu isso. Você não viu. Por isso Ele tirou. Depois que Deus remove alguém da sua vida, o seu posicionamento espiritual determina o quanto você vai crescer, o quanto você vai se curar e o quanto você vai se preparar para o que vem a seguir. A remoção foi divina,
mas a resposta agora é sua. Deus tirou, mas você precisa aceitar. Deus fechou, mas você precisa parar de tentar reabrir. Deus cortou, mas você precisa parar de ligar emocionalmente aquilo que ele desligou espiritualmente. O primeiro posicionamento é não correr atrás de quem Deus afastou. Se Deus tirou, é porque não faz mais sentido. Se Deus afastou, é porque não combina com seu futuro. Se Deus encerrou, é porque a história não tinha mais propósito. Voltar ao que Deus encerrou é ignorar sua proteção. Tentar manter quem Deus removeu é se colocar novamente em perigo espiritual. Deus não tira ninguém sem motivo, e insistir é retroceder. O segundo posicionamento é não romantizar o passado. Quando a pessoa vai embora, a mente tenta criar versões bonitas daquilo que nunca foi bonito. Você começa a lembrar apenas dos momentos bons, ignorando os sinais ruins, justificando o que te feriu, defendendo o que te machucou. Isso é emocional, não espiritual. Deus quer que você enxergue a verdade, não a memória idealizada. A cura começa quando você aceita que a saída foi necessária. O terceiro posicionamento é não se culpar. Muitas pessoas carregam culpa por alguém ter ido embora, mas a verdade é que a remoção aconteceu porque a pessoa não tinha capacidade de permanecer no que Deus está construindo em você. Não foi sua culpa, não foi sua falha, não foi sua insuficiência. Foi proteção, foi propósito, foi plano divino. O quarto posicionamento é não perseguir respostas que Deus não quer que você tenha. Nem sempre você vai saber o motivo exato da partida. Nem sempre Deus revela detalhes. Às vezes ele apenas diz: confia. Saber demais pode te ferir, saber demais pode te prender. Deus revela o necessário e esconde o que te atrapalharia. O quinto posicionamento é guardar seu coração. Depois da remoção, o coração fica vulnerável, buscando fechar buracos com qualquer coisa. Mas Deus não quer que você preencha rápido, Ele quer que você preencha certo. O que virá será melhor que o que saiu, mas você precisa evitar substituições emocionais precipitadas. O sexto posicionamento é focar no crescimento espiritual. Toda remoção é um chamado para a aproximação com Deus. É Ele dizendo: agora é só você e eu por um tempo. E é nesse tempo de intimidade que Deus te cura, te fortalece, te revela, te prepara e te alinha. O sétimo posicionamento é manter-se disponível para o novo. Não olhe para trás esperando que alguém volte. Olhe para frente sabendo que Deus já preparou pessoas melhores, conexões mais puras, ambientes mais saudáveis e relacionamentos mais alinhados. O novo de Deus nunca chega enquanto você insiste no velho. O oitavo posicionamento é praticar gratidão pelo livramento. Mesmo que tenha doído, mesmo que você não entenda tudo, mesmo que a saudade apareça às vezes, agradeça. Gratidão abre portas espirituais que a dor fecha. Agradeça porque Deus te livrou de algo que teria te destruído mais tarde. O nono posicionamento é aceitar que você mudou. Você não é mais a pessoa que permitiu certas coisas. A remoção te amadureceu, a dor te ensinou. A separação te purificou. Agora você está pronto para viver conexões mais profundas, verdadeiras e espiritualmente saudáveis. A forma como você se posiciona agora define o futuro que Deus está prestes a liberar. E agora que você já entendeu que as pessoas que te deixaram não foram embora por acaso, que a dor que você sentiu não foi rejeição, mas sim proteção, que a partida delas não foi o fim, e sim o início de algo maior, que cada saída foi um trabalho espiritual de Deus, te livrando de ambientes, energias e conexões que te drenavam, que te confundiam e que seguravam em um nível que você já tinha superado. Chegou o momento de você compreender a verdade mais profunda desta mensagem. As pessoas que te deixaram foram removidas por Deus, por um motivo. E esse motivo é o seu futuro, o seu propósito, a sua expansão, o seu crescimento e o plano perfeito que Deus está desenhando para a sua vida. A remoção foi estratégica. Deus tirou para te proteger. Deus tirou para te preparar. Deus tirou para te mover. Deus tirou para te amadurecer. Deus tirou para te libertar.
Deus tirou porque sabe exatamente quem pode caminhar com você na próxima temporada e quem não pode. Ele viu o que você não viu, ouviu o que você não ouviu, discerniu o que você nunca discerniria sozinho. O amor dele te separou de quem te faria mal. O cuidado dele te livrou de quedas maiores. A sabedoria dele te poupou de traições futuras. E agora Deus está dizendo: pare de chorar pelo que eu tirei. Eu removi porque você é precioso demais para carregar pessoas que não têm capacidade de caminhar com você no destino que eu já preparei. Eu fechei essa porta para abrir outra. Eu cortei esse laço para te entregar conexões novas. Eu encerrei esse ciclo para começar um capítulo maior. O que saiu não te pertence mais. O que ficou ainda é parte do seu propósito. O que virá será infinitamente melhor do que o que foi embora. Você não está perdendo pessoas, está ganhando destino. E agora, permita que esta oração invada seu espírito. Senhor meu Deus, eu te agradeço por cada pessoa que saiu da minha vida, mesmo quando doeu, mesmo quando eu não entendi, mesmo quando meu coração sangrou. Pai, eu te agradeço porque agora eu sei que a saída delas não foi rejeição, foi livramento. Eu te agradeço porque tu me protegeste de intenções que eu não via, de sentimentos que eu não percebia, de ciclos que eu não entendia. Deus, cura meu coração da dor das partidas, fecha minhas feridas emocionais, limpa minha mente das lembranças que ainda doem. Me dá força para aceitar o que o Senhor tirou, sabedoria para não correr atrás do que o Senhor fechou e fé para caminhar para o que o Senhor preparou. Senhor, prepara minha vida para as novas conexões que virão. Remove de mim toda a energia que não vem de ti. Renova meu espírito, fortalece minha alma e me reposiciona nos caminhos que levam ao meu propósito. Eu declaro que estou pronto para viver o novo, pronto para receber o melhor, pronto para caminhar com quem vem de ti e não com quem o inimigo usou contra mim. Em nome de Jesus, eu recebo cura, eu recebo restauração, eu recebo libertação e eu recebo alinhamento divino. Amém. E o Senhor te diz agora: eu removi para te salvar, eu tirei para te elevar, eu cortei para te preparar. Você não perdeu, você foi preservado.